Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, 28 de setembro, quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, e temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 57 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm toca e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixe primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Outra ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, os primeiros passos para que aqueles que querem seguir Jesus em seu caminho são disponibilidade contínua, capacidade de renunciar às seguranças como dinheiro, poder, fama e etc. E iniciando o caminho, não voltar para trás por motivo nenhum. Cada uma das três cenas do encontro de Jesus com pessoas chamadas a segui-lo ilustra a radicalidade do seguimento. É preciso uma grande dose de despojamento para dar o passo. Sem isso, essa experiência ficaria sem efeito já nos seus inícios. A primeira cena aponta para o destino de pobreza, destino de insegurança, a que estão fadados os seguidores de Jesus. Ele mesmo sabia-se desprovido da segurança oferecida por uma estrutura familiar ou qualquer outra. Não podia contar com nada que lhe pudesse oferecer estabilidade. Sua existência era realmente precária, sob o ponto de vista material. Estava sempre na dependência da generosidade alheia. A segunda cena, sem pretender pôr em discussão as obrigações próprias da piedade filial, indica estar o discípulo a serviço do reino da vida. É inútil preocupar-se com a morte física, pois esta é vista na perspectiva da ressurreição. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, hoje Jesus quer nos conscientizar de que não podemos impor condições ao chamado de Deus. Jesus nos adverte para segui-lo, para que segui-lo teremos assim de abdicar de privilégios, de comodidade, de enfrentar dificuldades próprias da nossa missão de cristãos comprometidos com o reino do céu. Ele nos dá consciência de que o seu seguimento requer desprendimento de nossa parte em relação a todas as coisas, todas as pessoas que, humanamente falando, somos ligados e, como consequência, nos afastarmos, essa convivência, essas relações nos afastam da vivência da vontade de Deus. O que acontecia naquele tempo, incide, ou seja, acontece também nos dias de hoje. Levamos tempos para decidir seguir a Jesus porque temos muitas ocupações e há coisas lícitas que nos impedem de dar os primeiros passos. Esperamos sempre por um dia que ainda chegará. Assim sendo, caros irmãos e irmãs, entendemos que não podemos seguir a Jesus porque há muito o que fazer. Jesus, porém, nos adverte com palavras duras. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Em outras palavras, caros irmãos e irmãs, Jesus nos lembra que existem outras pessoas que podem fazer as coisas que usamos como desculpa para não segui-lo.
O Senhor nos chama para anunciar uma vida nova para a nossa família. E não para nos acomodar esperando a hora de enterrar os nossos queridos. Os mortos são aqueles que ainda não foram chamados ou se considera discípulos. Ou não, assim não se considera discípulo e não aceita o convite. Mortos são aqueles que nem entendem, nem querem seguir a Jesus. Estes sim podem enterrar os mortos. Desperdício dos familiares significa também perder oportunidade, correr risco de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe, deixando a graça de Deus passar. Todos nós, amados irmãos e irmãs, se desejarmos a seguir Jesus, temos que tomar conhecimento das advertências da sua palavra. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas a vida eterna e o reino do céu desde já. Não deixamos para depois. Amanhã será outro dia. Talvez não haja outro chamado. Segue-me, diz o Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, reflita isso no dia de hoje. Você está apto para o reino de Deus? Quais são as desculpas que você tem dado para não seguir a Jesus Cristo? Você tem consciência de que, para segui-lo, não deve ter vontade própria, nem opinião formada? Você prefere seguir a Jesus ou enterrar os seus mortos? Que tal anunciar a eles que o reino de Deus está próximo? Meus irmãos, minhas queridas irmãs, fazendo isso você estará seguindo a Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Pai que nos torne apto para o serviço do seu reino, nos dando as virtudes necessárias para não nos desviarmos do caminho traçado por Ele, mesmo devendo assim pagar um alto preço por isso. Desejo a você, meu irmão, minha querida irmã, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.